Vamos nos colocar de joelhos, vamos fazer a oração. Querido bondoso Deus, nosso Pai, que habita nos altos céus. Senhor, abençoe o pregador, que ele possa pregar para ficarmos com isso em nossa mente e lembrarmos pelo resto das nossas vidas. Nos abençoe por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Agora, ao tocar o hino de oferta, quando estiver tocando, que possa ter as ofertas, poder trazer na frente. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, Assentados mesmo, orando. Grandioso e bom Deus, agradecemos pela vida e pela saúde e também pelas ofertas que foram depositadas aqui na casa do Senhor, que nunca há de faltar no lar de nenhum dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite aos irmãos. Vocês estão perguntando, não é quarta-feira, o que ela está aí na frente, né? Sempre vem nas quarta-feiras, irmão Roberto, falar sobre dica de saúde. Mas eu quero falar em nome da igreja, dos irmãos. Sei que nós somos muito gratos ao Senhor por trazer esse conhecimento mais profundo sobre profecias para nós. Às vezes, irmãos, a gente pensa que sabe tudo, né? Que está tudo na ponta da língua. E quando a gente se depara com uma palestra dessa, a gente vê quanto que a gente aprende. Quanto é importante. Eu aprendi essa semana coisas que eu achei que eu tirava de letra já, né? E o Senhor teve essa
essa bondade de trazer para nós, para a Igreja Sítio Cercado, um conhecimento específico, né, sobre profecia, sobre as 2.300 tardes de manhã, que a gente parece que sabe, mas a gente tem que estudar um pouquinho mais, realmente saber mesmo, né, porque tem hora que nós vamos ter que dar conta do que nós cremos e sabemos, e tem que saber mesmo. Então, quero dizer que o senhor leve um abraço nosso, aqui da igreja, com a gratidão desses dias especiais que o senhor teve conosco aqui, nos ensinando mais. E que realmente as portas estão abertas, né, porque é maravilhoso escutar algo que a gente só vai aprender de graça sentadinho, aí não precisa nem estudar. Então é maravilhoso. Quero cumprimentar o senhor, dizer que é bem-vindo aqui. E eu tenho até hoje aquele quadrinho que o senhor trouxe uma vez aqui, que começou uma classe de amigos nessa igreja, que já faz 10 anos que continua a classe de amigos. No horário da escola sabatina, é uma classe bíblica, né? Então somos muito gratos por isso, tá? Só quero dizer para vocês que esse quadro continua ganhando almas, tá? De vez em quando eu recebo convites aqui de famílias e batismos, tá? Desse quadro aí que continua em ação. Tá? Esse quadro já foi agora para o Mato Grosso, norte do Paraná, está espalhado aí, mas tem pessoas que continuam trabalhando com esse quadrinho, ganhando almas para Jesus. Hoje vocês vão poder perguntar mais, tá certo? Dentro da aula. Tudo que eu apresentei ontem, eu vou colocar agora de um modo cronológico para vocês aqui, tá? Então vai fechar a aula agora. O que você não pegou, vai pegar agora. Agora você fecha a aula. Quando eu era jovem, não estou tão velho assim ainda, mas era jovem, eu morava a mais ou menos 1,3 km da igreja, 13 quadras. Não tinha automóvel, íamos a pé para a igreja. E nós fizemos um propósito junto com minha irmã de não faltarmos os cultos, a não ser que estivéssemos muito doentes. Senão, durante o ano todo, nós estaríamos presentes nos cultos. Era uma quarta-feira, chovia torrencialmente, assim como hoje à tarde, uma chuva pesada. E nós pensamos assim, vamos ou não vamos, vamos, não vamos, acho que não vai ter ninguém na igreja, vamos chegar molhados. E realmente chegamos na igreja encharcados, né? Calças até que molhadas, guarda-chuva não resistiu. A igreja já estava aberta. Naquela quarta-feira, muito poucas pessoas foram, porque a chuva era torrencialmente. Mas uma coisa me marcou naquela quarta-feira, eu nunca esqueço dela. Quando nós estávamos um pouquinho, faltavam uns 10 minutos para começar o culto, entrou um senhor, muito bem trajado, tal, de paletó, a gente não sabia quem era. Aí o ancião escorregou perto e perguntou, senhor, quem é? Tal. Ele disse, olha, eu sou da associação, pastor, e eu cheguei agora à associação, e eu resolvi fazer uma visita à igreja hoje aqui. Aí o ancião disse, pastor, o senhor não prega? Sim, sem problema nenhum. Olha, eu nunca assisti um resumo do livro do Apocalipse naquela quarta-feira, como naquele dia. Daí eu pensei assim, puxa, que bom que nós íamos à igreja. Já pensou se nesse dia nós disséssemos assim, acho que está chovendo demais, não vou. Às vezes a gente deixa de ir à igreja e perde alguma coisa tão importante que talvez futuramente não consigamos mais recuperar. Ok? Hoje fecho livro Preparação para a Crise Final, Eventos Finais, Grande Conflito, onde nós vamos encaixar todos os assuntos de hoje. Hoje, por bondade, pergunte, tá? Hoje estamos em menos pessoas, então você vai poder perguntar aquilo que você não compreendeu nos dias, ou no dia de ontem, ou na sexta-feira, onde nós começamos. Vou dar uma pincelada em alguma coisa de sexta-feira, tá? Que é importante, mas agora vamos colocar tudo isso aqui dentro de um panorama só. Então, no decorrer aqui, se você quiser saber alguma coisa ou perguntar, por gentileza, ok? Quando é que começa o tempo do fim? Minha primeira pergunta. O tempo do fim começou quando, biblicamente? É isso? 1844, é isso? Nós geralmente cremos isso. Biblicamente, o tempo do fim começa um pouquinho antes, tá? Na data de 1798. O que aconteceu em 1798? Aula de sexta-feira.
Depois nós vamos ver os sinais no sol, na lua, nas estrelas, aí sucessivamente já entrando aí daqui para frente, para nos avisar que nós realmente estamos no tempo do fim. Ok? Isso nós estudamos na sexta-feira, ano de 1798. Tá? É uma coisa curiosa só. Na realidade, houve 30 anos antes uma trégua da perseguição. E isso, durante muito tempo, eu fiquei preocupado com isso, porque deveria acontecer em 1798, e porque a trégua começou 30 anos antes. Até um dia eu descobri isso na Bíblia, que a Bíblia diz que esse tempo seria um pouco abreviado, porque não haveria mais, os cristãos não estavam aguentando mais. Aí eu disse, puxa, que interessante, você vê que a Bíblia explica todas as coisas. Tá? Então, 30 anos antes, houve uma trégua, mas 1798 começa o tempo do final. Tá? E aí nós entramos na próxima profecia, das 2.300 tardes e manhãs, que termina no ano de 1844. Alguém na saída ontem, dois comentários. Uma pessoa diz, por favor, Roberto, não me pergunte datas, tá? De tudo que você apresentou, senão eu vou passar apuros aí, tá? Um segredo, marque isso, tá? Faça sua colinha na Bíblia. Isso é bom, porque nos momentos de apuro, você realmente consegue, então, saber as coisas, tá? Geralmente todo obreiro bíblico ele só sai com a arma dele, porque ali dentro ele tem tudo marcadinho, caso nem tudo fica na memória. Às vezes alguns detalhes ou datas que a pessoa pergunta e você não lembra, você tem marcadinho lá. Então lá em Mateus capítulo 24 está lá o sol, lua, estrelas marcadinho. Daniel está lá a profecia das 2.300 tardes e manhãs, as principais datas ali, para a gente poder então relembrar. Vou relembrar, só dar uma pinceladinha rápida, tá, para vocês, da aula de sexta-feira, como é que a gente chega às 2.300 tardes e manhãs, tá? Começa em 456 e termina em 1844. Duas coisas interessantes, 70 semanas deveriam estar determinadas sobre o povo judeu, tá ok? Começa junto aqui, 7 semanas seria o tempo para a reconstrução do templo, e mais 62 semanas nós chegaríamos à unção de Cristo Jesus. Tá? Quando é que Cristo Jesus foi ungido? Quando ele foi batizado. Tá? Então a profecia é fantástica. Aí a Bíblia diz que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, faria cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. O que aconteceu 3 anos e meio depois? A morte de Jesus. Cessou todos o funcionamento ou todas as ofertas, os sacrifícios de animais. Alguém perguntou assim, depois disso continuou ainda? Continuou. Os judeus que não aceitaram Jesus continuaram fazendo sacrifícios. Talvez seja essa a razão porque Deus permitiu que no ano 70 o templo fosse totalmente destruído para parar uma coisa que apontava para Jesus. Mais 3 anos e meio depois, o período de graça, deixa eu voltar aqui, o período de graça para o povo judeu, chegamos ao ano 34, onde houve o apedrejamento de Estevão. Aí é o período de graça para o povo judeu como nação. Lembrem bem disso, tá? Um judeu hoje pode ser salvo, sim, como indivíduo a porta está aberta para a salvação de qualquer judeu. Como nação, não mais. Muitas pessoas hoje ainda pregam que as profecias do Velho Testamento com relação ao povo judeu que não se cumpriram, a Bíblia não mente, tem que se cumprir. Então Jerusalém toda vai ser habitada, o povo judeu vai reinar sobre o mundo, tudo. Lembre sempre que as profecias do Velho Testamento que não se cumpriram eram promessas condicionais. Um exemplo disso seria, prometo para o meu filho que se ele passar de ano, ele ganha uma bicicleta nova. É uma promessa condicional. Ele precisa cumprir a parte dele para ganhar. Imagine que ele não passe de ano. Não dou a bicicleta. Aí alguém vai dizer, puxa, você não está cumprindo a tua palavra. Cumprir, porque era uma promessa condicional.
Se ele passasse de ano, ele receberia o prêmio. No Velho Testamento, algumas profecias que não se cumpriram eram profecias condicionais e o povo judeu, infelizmente, não correspondeu. E aí chegamos, então, ao ano de 1844, onde Guilherme Miller predisse que, na ideia, até aí no conhecimento, haveria a purificação do santuário. Tá? Nossa terra, o santuário, vai ser purificada porque Jesus vai voltar. A profecia estava correta, mas o último acontecimento não estava certo. Depois Ian Edson, passeando no meio de um milharal, teve uma visão e viu Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele entendeu, então a purificação do santuário é o santuário celestial. Por isso que chegamos à data de 1844. Há uma outra coisa importante que aconteceu em 1844, que daqui a pouquinho eu vou mencionar. Dentro do nosso gráfico, estamos aí nos dias de hoje, tá? 2 Timóteo capítulo 3, 1 a 7, menciona todos os eventos que aconteceriam nos dias de hoje. Os últimos dias seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, tá? Os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, orgulhosos, avarentos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então temos aí toda a condição social do ser humano nos dias de hoje. Quando eu leio 2 Timóteo, capítulo 3, 1 a 7, parece que Paulo escreveu isso ontem, dizendo, olha, essa é a realidade aqui de Curitiba e do mundo. E estamos vendo que tudo isso realmente está acontecendo. Tem alguma pergunta? Nenhuma dúvida? Então, agora vamos enchendo o nosso gráfico aí. Tá? No futuro, Apocalipse capítulo 13, verso 11 em diante, eu coloquei lá decretos religiosos, que geralmente haverá o decreto da observância do domingo, ok? Parte dos Estados Unidos, e depois, gradativamente, todo mundo vai se associar a isso e fazer o seu decreto. Então, em todos os lugares do mundo haverá o decreto. Por que Deus permite que isso aconteça? Deixa eu colocar só lá a porta da graça, ok? Aqui, quando os decretos saírem, ainda haverá um pequeno tempo de oportunidade. Os indecisos hoje, Deus não pode voltar enquanto se não se decidir. Você está indeciso. Eu sei que o sábado é certo, mas eu trabalho, então eu guardo domingo, mas eu sei que é certo. Deus permite que isso aconteça para que todo mundo tome a sua decisão. Então, a hora que cada um se posicionar, eu vou guardar ou não vou guardar, tomei a minha decisão e aí a porta da graça se fecha e cada um. Lembre sempre, eventos finais, diz assim, cada um vai ser julgado de acordo com o seu conhecimento. Tá? Alguém disse assim, quanto mais conhecimento, melhor. Ótimo, bom isso, mas eu preciso dar conta de todo esse conhecimento que eu tenho. Quanto tempo haverá nesse período aqui, nós não sabemos. Os últimos dias serão breves, tá? Em questão de meses, o evangelho vai ser pregado fortemente a todo mundo e Jesus então vai voltar. Retirada do Espírito Santo, 2 textos só, Gênesis capítulo 6, diz assim, e o meu Espírito não contenderá para sempre no coração do ser humano. E São João capítulo 14, diz que o Espírito Santo não se retirará. Daí, aparentemente, temos uma contradição aqui. Mas o Espírito Santo não vai ficar para sempre no coração dos ímpios, mas vai estar presente no coração dos bons. Então, quando a porta da graça se fecha, o Espírito Santo se retira do coração dos ímpios, porque aí não haverá mais oportunidade de mudança. Toda a oportunidade que ele teve de salvação encerra-se aí. Alguma pergunta? Fale.
Tá, especificamente, só uma coisa, o decreto vai atingir todo o mundo para que todo mundo se posicione. Tá? O maior problema do judeu não é o sábado e o domingo, é aceitar o sacrifício de Cristo Jesus por ele. Para a maioria dos judeus, Jesus ainda não veio. Jesus ainda vai vir em forma de bebê, nascer para ser o Salvador. Eles não aceitaram o Salvador lá. Então, para um judeu hoje, uma mãe que está grávida, ela ainda pensa que pode ser a mãe de Jesus. Então, o maior conflito do judeu não é o sábado. Para ele, o sábado, isso é certo, é Velho Testamento. O que ele não aceita é o Novo Testamento. Como é que é? Também vão ser perseguidos, tá? Os que forem fiéis guardadores do sábado, que infelizmente os judeus hoje, conheço alguns, eles são tão relapsos com relação à observância do sábado hoje, infelizmente. Tá? Mas haverá perseguição, mas precisam aceitar a Cristo e a sua segunda volta. E isso eles não aceitam, porque ainda aguardam Jesus voltar a primeira vez. Ok? Uma outra pergunta, dúvida? Volte só a sua pergunta. Sim. A nossa salvação vai ser pela nossa fé, mas Deus vai julgar de acordo com aquilo que você conhece. Vou dar um exemplo para vocês. Onde é que nós geralmente erramos? Fazem 40 anos que eu sou adventista. Estou me santificando durante esses 40 anos, procurando melhorar. Vamos pegar você como exemplo. Esse aqui se batizou faz um mês, tá? Recém está conhecendo as coisas. Aí eu, como cristão antigo, quero que ele obedeça tudo e faça tudo certinho. Uma coisa que eu levei 40 anos para mudar, eu quero que ele em um mês mude tudo, né? Calma, ele é um bebê na fé e agora gradativamente, na medida que ele vai conhecendo as coisas, ele vai colocando em prática. Eu vou ser julgado por aquilo que eu conheço, porque eu vou ser responsável em praticar aquilo que eu conheço. Se uma coisa eu não conheço, eu não vou praticar isso. Vamos olhar nos dias de hoje. Há pessoas que não sabem que o sábado é verdadeiro. Conto muitas pessoas assim. Quando se estuda com catequista, tem muita catequista que não sabe que o sábado está dentro dos mandamentos. Para ela, guardar domingos e festas está lá nos mandamentos da Igreja Católica, dentro da Bíblia. Aí a hora que ela descobre isso e lê dentro da própria Bíblia Católica, lembra-te do dia do sábado para santificar, ela diz, eu não acredito isso, eu nunca vi isso. Até aí ela era inocente. A partir daí agora ela vai ter que dar contas a Deus disso. Então, por exemplo, eu sou livre. Vou dizer, eu não vou continuar indo na missa e vou guardar o domingo. Ok, acabei de me posicionar. Porque a partir daí eu sou responsável. O livro de Atos diz assim, Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Então, na medida que eu sei, eu vou ser responsável por isso. Eu tenho que dar contas a Deus disso. Então, meu julgamento vai ser de acordo com o conhecimento. A minha salvação é graças à minha fé, à minha confiança em Jesus. Tá? Conhecimento não salva. Senão, as pessoas que mais saberiam teriam um céu melhor. Conhecimento não salva. Quem me salva é Jesus e a fé que eu tenho nele. Agora, de acordo com o meu conhecimento, eu vou ter que colocar isso em prática ou não. Uma outra dúvida ou não? Ok, tem aí? Calma que nós vamos enchendo o gráfico aqui, vamos entrando em detalhes, tá? A partir de 1798 em diante, até o final da Porta da Graça, quando ela se fechar, haverá todos os sinais que anunciam que Jesus vai voltar muito logo, tá? E aí começa o tempo do fim.
Em 1844, o que mais aconteceu? Jesus saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo para fazer o quê? Começar o juízo de investigação. Vocês imaginem esse quadro agora. O professor Roberto já morreu. Horas ele estava muito firme, horas ele estava desanimado da fé, mas o Roberto morreu. Não vai ser assim, mas vocês imaginem só, Jesus volta, chega à sepultura do Roberto com o seu anjo, e aí ele pensa assim, puxa vida, Roberto foi até uma altura um bom cristão, mas depois ele teve uma desanimada, não sei se deveria ir para o céu. Mas depois ele voltou a dar uma animada de novo. Mas bem no finalzinho da vida, ele quase não ia mais da igreja, estava desanimado. O anjo iria dizer assim para Jesus, Jesus, decida logo o caso do Roberto, nós temos milhares de sepulturas para abrir, você não sabe se vai levar ou não vai levar o Roberto, não podemos perder tempo. Vamos, agilize que eu tenho milhares e milhares de sepulturas para abrir. Só estou fazendo um quadro. Jesus não precisa vir com uma lista, ele é sábio, mas humanamente falando, ele vem com a lista pronta para essa terra, para abrir as sepulturas dos bons e destruir todos os maus. Por isso existe o julgamento que vai ser feito antes de todas as pessoas, quando Jesus voltar, os casos todos estarão definidos. Durante os 1000 anos no céu, nós vamos fazer uma revisão desse julgamento. Não que vamos encontrar erros, mas para não levarmos dúvidas para a eternidade a respeito da salvação de alguém. Pergunta até aí? Não, peraí só um pouquinho. O julgamento, esse que Jesus está fazendo, começa pela casa de Deus. Ok? Começa pelos bons. Desde Adão, exatamente. Tá? 2013 menos 1844, 169 anos, se não me falha a memória aí, me ajude na matemática, 2013 menos 1844. Tá? Se alguém fizer o cálculo aí, se não me engano, 169 anos que já está acontecendo esse julgamento. Quando nós olhamos isso, nós vemos que não tem mais muito tempo para Jesus voltar a essa terra. Está quase finalizando o julgamento e aí ele retorna a essa terra. Quem está com o celular aí fazendo a matemática? 2013 menos 1844. 169 anos, tá? Então, 169 anos. Não que Jesus esteja preso só fazendo isso. Ele é o nosso intercessor, nosso advogado. Mas ele está fazendo todo esse julgamento. Quando ele encerrar e a última pessoa for julgada, ele retorna a essa terra. Jesus vai julgar os vivos. Tá? Então, se Jesus voltar, o Roberto, talvez em vida, vai ter que ser julgado também. Ele vai acontecer até o momento da porta da graça se fechar. Apocalipse 22, 11. Alguém leia para mim. Apocalipse 22, 11. Quando Jesus encerrar o trabalho do julgamento, o que ele vai dizer? Ok. Quando ele sair do lugar santíssimo, a ordem vai ser dada. Quem está salvo, está salvo. Quem continua fazendo bem, continua fazendo bem. Quem continua fazendo mal, agora continua fazendo mal. O Espírito Santo se retira do coração dos ímpios e aí não há mais conversão, que o agente que me leva à salvação é o trabalho do Espírito Santo. O livro de Atos menciona que Deus não julga. Deus deu o julgamento todo para Jesus. Livro de Daniel, capítulo 7, a gente vê o ancião de dias presente. Tá? E aí, Cristo Jesus chegando.
quem preside ou acompanha todo o julgamento é Deus, o Pai. Mas quem vai dar a sentença final é Jesus. Para humanamente eu entender isso, é a mesma coisa que Deus dissesse assim para Jesus: Jesus, você sabe quem aceitou você e procurou te servir e quem não. Então você dá a sentença final. Então ele é ao mesmo tempo hoje o meu advogado e também ao mesmo tempo o meu juiz. Então ele pode interceder por mim e resolver qualquer coisa. Por isso que quando eu peco eu recorro a esse maravilhoso advogado. Tá? Quando ele sair do lugar santíssimo, ele deixa de ser o meu advogado e aí se torna o meu juiz só. Aí não existe mais intercessão. Ok? E aí? O que tem que acontecer hoje? Estamos estudando dentro da lição da Escola Sabatina. Eu só quero colocar isso aqui junto aqui, tá? Isso aqui não está em ordem. Isso tudo tem que acontecer, tá? O reavivamento e a reforma, o selamento dos filhos de Deus, a forte chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, com isso a forte proclamação do Evangelho para todo mundo, para que todo mundo se decida, e aí automaticamente vêm as pressões e as perseguições com a sacudidura para ver quem é trigo e quem é joio. Então, isso aqui não está numa sequência. Tudo isso tem que acontecer junto, tá? A reforma, o selamento, a chuva serôdia, automaticamente a forte proclamação do Evangelho e a sacudidura. Coisas que tem que acontecer hoje. Lembre só uma coisa. Não espere haver um reavivamento geral na igreja. O reavivamento é individual. Alguns vão se reavivar e outros vão continuar mornos e na hora das provas vão cair fora. Vemos isso nos dias de hoje, tá? Algumas pessoas se reavivando e alguns com pequenos problemas estão desistindo da fé. Dúvidas até aí? Aqui haverá um pequeno tempo de angústia, tá? Porque o decreto dominical saiu e eu não consigo mais trabalhar, eu tenho agora minhas dificuldades, então aí haverá um pequeno tempo de angústia até o final da porta da graça se fechar. Depois haverá uma angústia muito maior. Vou colocar isso no gráfico para vocês, tá? Como é que eu sei que a porta da graça se fechou quando as pragas começarem a cair sobre os ímpios? Por que não caem antes? Porque Deus não usa castigo. Um 38 na cabeça, de agora você vai para a igreja. Se alguém colocasse um 38 na minha cabeça, você vai para a igreja, vou. Agora você sai da igreja, vou, porque eu não quero morrer. Deus não trabalha dessa maneira, Ele trabalha pelo amor. Então todos são convidados pelo amor. Aqueles que não aceitarem e rejeitarem o convite de Jesus, um dia sofrerão as penalidades das 7 últimas pragas. Então, quando a primeira praga cair, já se findou o tempo da graça. Não haverá mais salvação e arrependimento da parte dos ímpios. As últimas pragas serão 7. Livro de Apocalipse, capítulo 16. Desde a primeira praga e logo em seguida, sempre haverá ameaça de morte contra os cristãos. Uma coisa maravilhosa, a senhora White diz assim: depois que a porta da graça se fechar, nenhum justo mais morrerá. Aqueles que estiverem vivos aí vão ver Jesus voltar em vida. Também ela diz que, um pouquinho antes da porta da graça se fechar, algumas pessoas vão descansar. Às vezes não tem preparo físico para enfrentar toda essa situação. Então muitos vão descansar um pouquinho antes da porta da graça se fechar. Fechou a porta da graça, os que estarão vivos e fiéis vão ver Jesus retornar. Tá? Então sempre haverá ameaça de mortes. Algumas famílias estarão separadas. Grande conflito diz que alguns vão passar nas prisões e as celas só vão ser abertas quando Jesus voltar.
no livro, aquele filme, A Última Batalha, né? Então haverá muita pressão daqueles que estarão presos. Tua família já abandonou a fé, e você por que não abandona? E vice-versa, para tentar dissuadir todos os cristãos a abandonarem sua fé. Mas o justo vai continuar firme. Da 6ª para a 7ª praga, Jesus retorna. Tá? Ontem comentei um pouquinho, aparece as tábuas nos 10 mandamentos, aí entra o decreto, a data oficial da morte de todos os justos, tá? Pelo menos o dia está fixado, e nessa época vai aparecer os 10 mandamentos, uma luz em cima do sábado, todos vão estar vendo isso, vão perceber o erro e o engano, vão agora lutar contra os seus líderes religiosos e esquecem dos cristãos. E aí praticamente Jesus retorna. Então, desde o decreto dominical até o final das pragas, sempre haverá perseguições. Não estaremos seguros em lugar nenhum. Salmos 91, Deus dará ordem aos seus anjos que nos guardem em todos os caminhos. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Tá? Ellen White tem algumas visões, ela vê os soldados todos subindo uma montanha, os cristãos escondidos ali, e como um nevoeiro encobre os cristãos, os soldados passam de lado e não enxergam os cristãos, que são os anjos de Deus cuidando dos seus filhos nessa época. Okay? Quando o decreto dominical sair e as pragas começarem a cair, aí já não estaremos mais vivendo dentro das grandes cidades e muito menos das pequenas. Já teremos abandonado e estaremos aí aguardando Cristo Jesus retornar. Um detalhezinho, só um pouquinho, do fim da porta da graça até o final das pragas é menos que um ano. Então, não sabemos 6 meses, 7 meses, 8 meses, é um pequeno, curto tempo ainda antes que Jesus retorne a essa terra. Ok. É uma outra aula, mas as pragas não vão ser universais, tá? Porque se elas fossem universais, nenhuma alma sobreviveria. Tá? Se as águas todas se tornarem sangue, dentro de 4 dias ou 7 dias, a humanidade toda morreria. Então, falta água num lugar, faz transporte de água para cá, tentando resolver o problema. Tá? Chega aqui, descarrega a água, é sangue, não resolveu o problema. Tá? Algumas pragas, na 4ª praga, haverá ainda pessoas que têm as consequências da primeira praga. Tá? Então vai ser terrível. Aí vai ser a angústia dos justos de ver o sofrimento dos ímpios sem poder fazer mais nada pelos ímpios. Tá? Então a gente não vai estar sorrindo, aí bem feito deles que se perderam. Você vai ver quanta aflição eles sofrem, só que eu não posso fazer nada por eles. Okay? E aí, entre a 6ª e a 7ª praga, Jesus retorna, vem o livramento dos salvos. Durante as pragas, Daniel capítulo 12, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Então a perseguição, a angústia vai ser muito grande durante esse período aí, das 7 últimas pragas para os cristãos, tá? Até o momento do seu livramento. Cristo Jesus retorna a essa terra, e aí começam os 1000 anos lá no céu. Sim. Ok. Espera aí só um pouquinho. Na aula de ontem, eu só dei uma pincelada. Haverá pessoas que vão ficar até o último momento nas cidades. O que eu quero dizer com isso? Se Deus me iluminar para mim hoje, já sair de Curitiba e ir para uma cidade pequena, ok, se você está sentindo que Deus está dirigindo isso, vá. Qual é o erro?
todo mundo tem que abandonar o trabalho agora e sair das cidades. Eu li isso e Deus quer que a gente saia das cidades. Aí eu caio para o fanatismo, querendo que todo mundo agora saia da cidade de Curitiba e vá para o interior, diríamos assim, entendeu? Algumas pessoas vão ficar fiéis aqui, porque nesse tempo, desde o decreto dominical até a porta da graça se fechar, haverá ainda conversões. Então haverá pessoas, nós mencionamos os últimos a sair, alguns pastores, e os comportores vão ser os últimos a sair, levando a mensagem de advertência. Então não acuse essa pessoa, está vendo? Não está saindo. Por que ela não está saindo? Quer se perder na cidade? Um exemplo aqui, Curitiba, tá, em vez de sair, está ali ainda. Ela está lá porque ela sente que tem que pregar o evangelho até o final. Quando a praga cair, aí não há mais condições. Eu não posso comprar, não posso vender, não tenho mais como sobreviver. Eu tenho que sair das grandes cidades também. Aí ninguém mais fica nas grandes cidades, que se torna inviável. Aí todos nós estaremos fugindo. A obra médica missionária é a última a sair. Por isso que a igreja adventista está dividida em termos de propriedades em 3 partes. Os nossos hospitais é uma parte, nossas escolas é a outra e as igrejas são a outra. Por que há essa divisão? Porque a primeira coisa que nós vamos perder vão ser os nossos hospitais. Depois nós vamos perder as nossas escolas e ainda continuamos no final mantendo as nossas igrejas. Depois as últimas coisas que vão nos tomar vão ser as igrejas. Tá? Com o decreto dominical, as igrejas daí, adventistas vão estar um dia fechadas. E aí não teremos mais culto. Então vamos aproveitar hoje o culto, que a gente vai com saudades lembrar dos bons cultos nessa época. Tá? Um outro pensamento, Sr. White, diz que nós temos que memorizar muita coisa da Bíblia, que nessa época nós vamos lembrar de todas as coisas que nós temos estudado aí. Que não vamos ter mais oportunidade de estar com as Bíblias aí. Alguma pergunta até aí? Quero terminar contando 2 histórias para vocês. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Ficou claro agora? Fechou tudo aí mais ou menos quando tudo vai acontecer? Oi, irmã? Nós não vamos ter mais a Bíblia no finzinho aqui. A perseguição vai nos tirar esse privilégio de termos a Bíblia. Aí eu vou estar com tudo armazenado. Os versos bíblicos, tudo que eu sei, vai ser o meu alento. Eu quero só contar uma coisa para vocês. Quando eu, aos 12, 13 anos, conheci a Igreja Adventista e comecei a compreender isso, eu só quero confessar uma coisa que eu sempre pensei: quando começar as perseguições, eu quero estar perto de um pastor, porque eu fujo com ele, eu sei que ele está firme na fé, eu vou na surdina dele para mim ficar firme na fé também. Aos 12 anos sempre imaginei isso. De que as perseguições chegarem, eu quero ficar perto de um pastor para ir com ele, tá? Na realidade, ele não resolve isso, eu preciso estar perto de Jesus, tá? Que talvez se o pastor pode ser aprisionado e eu ficar sozinho, então o justo vai viver pela fé. Vai ter o quê? Ok, lembre sempre uma coisa: o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas que nós temos visto. Quando às vezes você dá um estudo bíblico ou um contato missionário, de repente você vai lembrando as passagens e vai falando para a pessoa. No final você diz assim: não era eu, porque eu não sei tudo isso. Então o Espírito Santo vai nos fazer lembrar com certeza. Nessa época, para o bom testemunho, no final do tempo, no início do decreto dominical até o final do tempo da graça, e o Espírito Santo não vai ser retirado do nosso coração dos bons. Então ele vai nos atuar e nos fazer lembrar de todas as coisas, com certeza. Certo. Ok. Então, ouça essa história, irmã. Uma senhora idosa, todas as manhãs, lia a Bíblia no terraço da casa dela. Todas as manhãs. Um homem passava
no trabalho e via aquela senhora idosa lendo a Bíblia. Ele pensava assim, essa mulher está perdendo tempo, que duvido que à noite essa velhinha lembre do que leu, né? Só que isso encasquetou tanto ele que um dia ele parou e disse assim para a senhora, sempre passo aqui pela manhã e vejo a senhora lendo a Bíblia. Me desculpe, mas eu acho que a senhora está perdendo tempo, porque eu duvido que à noite a senhora lembre o que leu pela manhã. Aquela senhora disse, o senhor poderia entrar só um pouquinho aqui? Levou ele para o fundo da casa e ali estava o varal de roupas. E ela disse assim, essas roupas estavam todas molhadas. O senhor pode ver agora que a água não está mais nela. Mas a água já cumpriu a sua missão, que é tornar as roupas brancas. Então agora, mesmo que a água foi embora, ela já fez a sua função. Ela disse assim, enquanto eu leio a Bíblia, Deus purifica a minha vida. Mesmo que como água depois não fique mais nada, a Bíblia já cumpriu a sua função na minha vida. Então, no momento em que estudo a lição da escola sabatina, se depois eu não lembrar, nesse momento o Espírito Santo está trabalhando na minha santificação. Como a água não fica na roupa, mas tem a sua função de limpar, a Bíblia, nesse momento, tem que purificar a minha vida. Termino com 2 histórias para vocês. Numa igreja havia um jovem que não queria nada com nada na igreja. Para vocês terem uma ideia, a mãe dizia assim para mim, Roberto, tente salvar meu filho. Visite ele de manhã, 6 horas da manhã, antes de levantar. Você já imaginou um jovem que não quer saber mais de Deus e da igreja, receber a visita 6 horas da manhã na cama dele para motivar ele espiritualmente? Não é uma boa coisa, mas eu ia a pedido da mãe. A mãe disse, Roberto, vá amanhã cedo, às 6 horas da manhã, antes de levantar, e apele para ele. Eu fui algumas vezes, 6h15 da manhã, visitar esse jovem Fernando para motivá-lo. Mas ele não queria mais saber nada de Deus. Para piorar, arrumou uma namorada mundana, tá? Para piorar, porque daí ela ia arrancar ali da igreja. Estávamos fazendo um seminário do Apocalipse, e um dia ele falou para a namorada desse seminário, e a namorada disse, vamos lá na igreja ver como é que é esse negócio aí do Apocalipse. E ela se encantou, me lembro muito bem disso, e ela disse assim, não vou perder mais nenhuma reunião. Uma pessoa que praticamente ia puxar ele para fora, agora estava sendo um baluarte para ele. Mudei de cidade. Durante muitos anos eu não sabia o que aconteceu. Se eles casaram, não casaram, não fiquei. Um dia voltei à cidade. Eu tive uma grata surpresa. Ele estava de paletó e gravata. A namorada dele, a esposa agora, era coordenadora do departamento das crianças. E ele disse assim, Roberto, eu sou o ancião aqui da igreja. Eu disse, você não imagina como você me deixa feliz. Você lembra ainda das 6 horas da manhã, lá na sua cama? O que eu quero ilustrar para vocês? Aparentemente um joio, mas ainda se transformou num bom trigo. Então, às vezes, nós estamos desanimados, estamos tristes, mas ainda nesse tempo de graça, a oportunidade de Jesus fazer um milagre, uma transformação na nossa vida. Ela se tornou uma fiel adventista, tá? E os dois estão firmes na igreja hoje, trabalhando no norte do Paraná. Me deixou muito feliz isso. Não imaginava isso, humanamente falando, dessa revertida na vida espiritual dele. Fiquei feliz. A última história. Adriano. Durante alguns meses, não conheci o Adriano, porque ele não frequentava uma igreja pequena, era um grupo. Ele ia 70 quilômetros longe, finais de semana, porque ele arrumou uma namoradinha lá. E sempre me diziam, Roberto, o Adriano podia ajudar aqui na igreja, mas ele está desanimado, ele tem uma outra namorada, uma outra cidade. E fiquei com aquilo. Não sabia quem era o Adriano, porque ele nunca estava nos cultos da igreja. Estávamos montando um clube de desbravadores a mais ou menos 20 quilômetros da cidade. E é bom a gente ouvir, às vezes, as nossas esposas. E ela disse assim, Roberto, nós estamos fazendo o primeiro acampamento com esse clube. Um clube muito pobre, loninha de preta, as barracas, um lugar que nós conseguimos de graça, bem simples e humilde. Por que você não convida o Adriano? Uma dessas, o Adriano se empolga com os bravadores aí.
Vou atrás do Adriano, uma boa, não custa, talvez ele venha me ajudar no clube aqui. Fui na casa do Adriano, que não queria saber da igreja, e convidei. Ele disse, Roberto, eu vou. Choveu muito. Todo mundo se encharcou, não tinha nem como dormir de noite lá. Um pai iria no domingo visitar as filhas. A filha disse, Roberto, amanhã cedo meu pai veio, eu quero ir embora, porque isso aqui é muito duro. E o pai inteligente não foi, porque ele sabia que as duas filhas iam embora com ele. Nem foi lá no acampamento. Terminou o acampamento, o Adriano disse assim, Roberto, gostei desse negócio dos bravadores. Eu vou montar um clube na minha cidade, se me ajuda? Vamos visitar as escolas e vamos montar um clube lá. Ajudo você. Para você ter uma ideia, ele tinha o maior clube da Associação Paulista Oeste. Ele tinha 150 membros, a maioria não adventista, no clube dele. Se tornou um tremendo líder. Um dia ele disse para mim assim, vou estudar teologia. Adriano, que dó com esse clube, vai parar o clube, você é o líder aqui. Mas se Deus está te chamando, vá. Foi embora. 2 anos de teologia. A África fez um convite para ele fazer um trabalho na África. Eu sei essa história porque depois o Adriano um dia veio à minha casa em Curitiba me contar isso, senão eu não saberia de todo esse acontecimento. O Adriano fundou mais de 12 mil desbravadores dentro da África. Ele viajava de avião montando todo o que é clube de desbravador hoje na África, o Adriano que montou. Ficou 2 anos na África, voltou, terminou seu curso teológico e ele hoje é pastor na Associação Paulista Oeste. O que eu quero dizer? A porta da graça e da salvação ainda está aberta. Às vezes nós estamos desanimados, estamos preocupados. Porta da graça. Jesus ainda está chamando pessoas para o seu preparo. E nós podemos fazer um trabalho fantástico ao lado de Jesus ainda, enquanto a porta da graça ainda se acha aberta. A porta da graça pode se fechar para mim, ilustrando isso no momento em que eu descanso. Se eu amanhã morrer, fechou a porta da graça para mim, porque ou estou salvo ou estou perdido. Se o meu nome passar em julgamento hoje, Deus vai decidir ou Roberto está salvo ou Roberto está perdido. Não temos mais tempo para brincar com a salvação. Jesus vai voltar muito logo. E Ele deseja que você e eu nos preparemos. Todos esses acontecimentos vão acontecer. Mas que hoje, nas experiências de cada dia, eu possa estar firme ao lado de Jesus, para depois ter firmeza de passar por tudo isso e poder encontrar Jesus e ir com Ele para o céu. Quero fazer um convite. Você não gostaria de se preparar realmente para se encontrar com Jesus? Que aquilo que você sente lá no seu coração que o impede, peça forças para Jesus. Jesus, preciso vencer isso, preciso vencer aquilo. Espírito Santo, me mude, me molde, me torne animado, me torne uma pessoa quente, porque eu quero estar preparado e quero ver Jesus voltar. Que Deus o abençoe, eu mantenha preparado, vigilante, e lembre, Jesus não vai tardar. Eu quero me preparar. Nós vamos cantar esse hino agora. Eu quero me preparar. Jesus não vai mais tardar. Vamos nos colocar de pé e louvarmos ao Senhor. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará,
Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Quero convidar o irmão líder da igreja para orar conosco, nesse momento reconsagrando as nossas vidas a Jesus. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor deixou em Tua palavra aquilo que nós precisamos de estar atento para os últimos dias. E que o Senhor também deixou pessoas que têm dedicado a vida ao estudar as profecias para poder trazer para nós. Pai querido, a nossa gratidão esteja com o irmão Roberto. O Senhor possa estar dando a ele saúde e disposição para continuar a esse trabalho. Tem dedicado tempo e que o Senhor possa estar iluminando a vida dele, a família dele. E a todos nós, Pai querido, precisamos estar nos preparando realmente para a Tua volta. E possamos a cada dia reconsagrar a nossa vida ao Senhor. Dá-nos a Tua direção no restante desta semana, em nossos afazeres, que o Senhor possa estar nos abençoando. Abençoe a cada amigo que estiver conosco aqui também. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, mais uma vez, nossa gratidão ao professor Roberto. Gratuitamente veio aqui, feito esse trabalho. Que Deus possa estar abençoando o Senhor, irmão Roberto.